Durante essa aula, desprenda um pouco da ideia de tempo, de dia, de horas, porque o tempo ele é relativo e o tempo literalmente não existe. Por exemplo, eu estou falando isso aqui agora. Então eu estou falando isso aqui, são 2h36. Só que você está ouvindo eu falar e você está em outro momento completamente diferente do que eu estou aqui. E você ainda está presente aqui comigo. Então, como que você está aqui? Qual que é a tecnologia que está fazendo você perceber o momento que eu estou aqui? Então, para você entender o conteúdo, apenas medite durante a aula e entre com o pensamento de a realidade que você vive hoje é fruto dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Só que a realidade que você vê agora, ela está atrasada, porque leva um processo para você se adaptar à nova realidade e manifestar aquilo na sua vida. Com isso em mente, boa aula. Eu quero que você inicie essa aula pensando em duas pessoas, o Guilherme e o João. O Guilherme, ele é um rapaz muito rico, os pais dele são bilionários. Então ele cresceu sem ter necessidade de nada físico, de segurança física, e tendo acesso a muitas possibilidades. E o João, ele é um rapaz ali da periferia, ganha R$ 1.500 por mês, ele luta para a sobrevivência, conta cada centavo. O Guilherme, ele tem acesso muito rápido a coisas que o João não tem. Então, se o Guilherme ele quer acessar um novo restaurante, se ele quer fazer uma viagem, ele consegue de imediato. Por quê? Aquilo está concebível dentro de uma realidade dele, que ele nasceu com a estrutura familiar, a base que a família estruturou para ele, mental e física. Então ele não precisa de tempo para pensar em fazer uma viagem, para conseguir acessar aquilo, porque ele já estabilizou naquela frequência. Então, diferente de João, que, por exemplo, ele quer comer em um restaurante chique, ele quer comer num restaurante top. Ele não pode porque ele tem essa limitação financeira. Só que ele mantém aquela vontade. Sempre que ele passa naquele restaurante, ele fala: Meu, que restaurante legal. Pô, meu, eu quero. E aí, certo dia, João, na internet, ele começa a ver uns conteúdos sobre física quântica, começa a gostar daquilo, tentar entender. E aí ele ouve que a gente cria a nossa própria realidade. E aí, com as dicas e tal, o João percebe que tem mudanças no dia a dia dele que ele pode fazer que vai fortalecer para ele criar uma nova realidade. Então, antes João deixava a casa suja, ele passa a arrumar. João fazia fofoca no trabalho, ele para de fazer. E isso vai fazendo com que ele se sinta melhor, que ele acesse vibrações mais elevadas no próprio dia a dia dele. E aí o João segue fazendo o dia dele, a luta dele, os R$ 1.500 por mês, tendo a vontade de comer no restaurante e fazendo os novos hábitos dele. E um certo dia, o João recebe uma ligação de um amigo. Ô João, tá contratando aqui na minha empresa, você não quer enviar o currículo para ver se dá certo? E aí o João envia e é contratado mais próximo da casa dele, ganhando o dobro de salário. E aí o João fala: Meu, eu posso comemorar. Eu vou lá naquele restaurante. E aí o João acessa aquela realidade. Então o processo para o João ter chegado naquele restaurante foi muito diferente do processo do Guilherme. Só que o João ele não chegou naquele restaurante se esforçando mais na matéria. Ele não teve que passar horas estudando. Ele não teve. Não significa que não precise de esforço, mas precisa de esforço inteligente. O João ele começou a arrumar mais o ambiente dele. O João parou de falar mal das pessoas. Consequentemente, ele foi elevando a vibração dele. Você lembra que a nossa realidade ela está atrasada? Ela demora para criar forma? Então,
Assim que o João sustentou aquele novo estado que ele conquistou de se sentir bem, de ver tudo limpo, de estar em paz, fez com que a matéria se reorganizasse. Porque causa e efeito é lei. A gente está criando a nossa realidade a cada momento. Então, o que se dá ao tempo de dia, de meses? Na verdade, é o que uma pessoa que está na realidade do João demora para aprender até conquistar o que ele quer. Diferente de Guilherme, que já cresceu nessa realidade e já tem isso concebível de fácil acesso. Ou seja, quando você se estabiliza numa frequência, você passa para uma próxima. E assim a gente segue evoluindo, sempre aprendendo novas coisas. Então, todo pensamento negativo e comportamento impulsivo, reativo, de estresse, na verdade, é uma oportunidade de você trabalhar a presença, o aterramento, a não reação e escolher de forma consciente uma nova realidade. O que isso significa na prática? O seu carro furou o pneu. Você estava indo para o trabalho. E aí, você tem uma oportunidade de escolher como que você vai reagir a isso. Então, se você reage sempre do mesmo jeito, você vai estar sempre de olho para as mesmas oportunidades. Então, a pessoa que xinga, que fala, caralho, meu, que merda, e fica lá e bate o pé, e aí começa a tratar os outros mal, acessou vibrações inferiores, densas. Você olha, tá, o que está sob o meu controle? Arrumar isso aqui agora. Quais são as possibilidades que eu tenho de arrumar isso agora? Você vai. Tudo isso são ações que impactam a sua vibração e está criando a sua realidade. Então, a partir do momento que você definiu uma nova realidade, não existe erro. Não tem erro. Nada que você faça vai estar errado. Porque a partir do momento que você aqui definiu uma nova realidade, todos os problemas, todas as conversas, todas as dificuldades, todas as felicidades são oportunidades de reação até você conseguir se estabilizar na nova realidade. Então o estresse, ele é o maior inimigo de uma nova realidade. Porque se você está o tempo inteiro reagindo, a sua esposa falou alguma coisa para você assim, nossa. E aí você é mulher, outra mulher passou por você em algum lugar e você fez uma birra. Tudo isso é reação, é um comportamento automático. E o comportamento automático, ele te deixa literalmente no mesmo padrão, porque ele é automático. Então, toda vez que você não reage, toda vez que você está presente, toda vez que você observa, você tem uma oportunidade de ressignificar, de escolher um novo caminho dentro daquela realidade do agora que vai fazer você acessar vibrações mais elevadas e aumentar o seu potencial de magnetização da sua nova realidade. Então a diferença entre prisão e liberdade nada mais é do que a sua capacidade de controle da energia. Porque a matéria ela não tem outra opção a não ser materializar aquilo que você é agora. Então, controle da energia para quê? Para se estabilizar. Você está pensando na conta que você tem que pagar do dia 15. Hoje é que dia? Hoje é dia 28. Então, se o tempo não existe, você está agora, no momento presente, magnetizando, pensando em dia, meses e anos, que é uma invenção humana, que lá você vai estar sem dinheiro. Só que a oportunidade é agora. Agora que você tem que manter a presença e escolher uma nova reprogramação mental, uma nova forma de pensar. Porque colocaram na nossa cabeça, a gente foi condicionado a achar que as coisas levam tempo, que demora para construir alguma coisa, que demora para acessar alguma coisa. Só que quando você se alinha com a realidade que você quer criar,
A matéria não tem outra opção a não ser responder. Então as coisas acontecem rápido. Então quanto mais você controlar a sua energia, quanto mais você vê uma situação que antes você reagia de uma forma e você escolhe de forma consciente agir de outra maneira, de ter presença, de olhar as coisas com compaixão, de olhar as coisas com amor, de olhar as coisas como uma forma neutra, um aprendizado e não uma culpa, não um castigo. É nesse estado de ser que você aumenta o seu potencial de criação, de magnetismo. E no próximo módulo a gente vai trabalhar essa questão do controle da energia para a gente aumentar cada vez mais a nossa capacidade de criação.